Nós já há alguns domingos temos estudado mensagens dentro do Evangelho de João. E hoje nós vamos encerrar essa série. Para mim é infelicidade, porque eu gosto muito desse Evangelho. E acho que a gente ficaria a vida inteira estudando só o Evangelho de João e bastaria. Porque aqui a gente encontra realmente muitas mensagens. Mas hoje, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, nós vamos estudar o último capítulo do Evangelho de João, o capítulo 21. Hoje nós vamos estudar os 14 primeiros versículos e depois do 15 em diante. Nós vamos estudar hoje à noite. Hoje vamos ver um pouco sobre a pesca não tão maravilhosa. Tivemos a pesca maravilhosa, mas essa é uma pesca meio estranha, uma pesca onde não se pegou nenhum peixe. Por isso, convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Acompanhe a leitura. Diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e que ela tenha poder, Senhor Deus, de transformar as nossas vidas nessa manhã, Deus. Confronta-nos, Senhor, nessa manhã com a tua palavra, Senhor Deus. Ilumina os nossos corações, transforma as nossas vidas, Pai. E faz, Senhor Deus, com que aquilo que temos feito, que não vem de ti, que caia por terra nessa manhã, Senhor. Que possamos sair daqui prontos, Senhor Deus, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa é mais um milagre de Jesus. Talvez o último milagre que Jesus fez, porque aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E ainda assim voltou para fazer um último milagre, como se não bastasse, de tantos que tinham feito. E Jesus fez tanta coisa, mas tanta coisa, que até o próprio evangelista João fala que se fosse escrever tudo, não iam bastar todos os livros que tem na terra para poder escrever tantos milagres que Jesus fez. Mas essa história ela é muito parecida, não tem como a gente não se lembrar lá da história de Lucas capítulo 5. Ela é muito semelhante quando a gente olha aquilo que aconteceu. Essa história se passa 3 anos depois lá da história de Lucas capítulo 5, onde se tem a pesca maravilhosa. Com certeza você se lembra, quando Jesus ele foi fazer o chamado dos discípulos. Foi chamar lá Pedro, Tiago, João, André. Diz que eles estavam pescando, Simão e André, junto com Tiago e João.
Eles estavam pescando, e aí eles não tinham pegado nada à noite, e aí Jesus fala, olha, vai lá para o fundo, joga as redes. E aí, lembra aquela história, né? Que eles pegam aquela rede, a pesca maravilhosa, as redes começam a estourar, e aí sim, tem o chamado, e aí Jesus, ele vira para Pedro e fala, venha, você vai ser pescador de homens. Hoje eu não quero falar agora de mais sobre Pedro eu vou falar nessa noite. Uma mensagem que Deus falou muito no meu coração também, mas hoje o centro da história não é Pedro. Hoje à noite vai ser, mas hoje é o próprio Jesus. E aqui, essa história ela é muito parecida, não tem como a gente não se lembrar, mas tem algumas diferenças. A gente vê algumas diferenças, de onde os discípulos aqui, eles já conheciam Jesus. Diferente da outra vez que eles ainda não conheciam, aqui eles já conheciam o Senhor. Não somente conheciam, mas eles já tinham passado 3 anos e já tinham vivido tanta coisa com Jesus, mas tanta coisa que o próprio evangelista João falou, olha, se fosse escrever não daria. Eu imagino, a gente passou agora 4 dias no carnaval, e os jovens, se fosse fazer um diário de tudo o que aconteceu, eu depois do acampamento, eu comecei a ver os stories no Instagram, cada coisa é um atrás do outro, um mais legal que o outro, impressionante. E eu tenho certeza que fossem fazer mais, não ia ter fim, hein? E aquilo foram só 4 dias. Imagina 3 anos com Jesus, quanta história não tinham para contar. Quantas coisas esses discípulos não viveram. Quantas coisas eles não vivenciaram com Jesus. Quantos milagres eles não vivenciaram com Jesus. Mas era um pouco diferente aqui. Eles já conheciam o Senhor. E essa é uma grande diferença que se tem. Porque Jesus ele já tinha morrido. Jesus ele já tinha ressuscitado. E parece que eles estavam sem rumo. Parece que Jesus morreu, mesmo apesar dele já ter ressuscitado, e aqui diz que essa é a 3ª vez que ele tinha já aparecido. Ele apareceu também outras 2 vezes. Ele apareceu outras 2 vezes. E a gente vê que lá a primeira vez, quando a gente olha lá na primeira vez, em João capítulo 20, versículos, deixa a sua Bíblia aberta aí um pouquinho atrás, lá no capítulo 20, versículos 21 e 22, Jesus, ele aparece pela primeira vez aos discípulos, Primeiro ele apareceu às mulheres, e as mulheres foram até os discípulos, e eles falaram, nós vimos o Senhor. Eles, eu não acredito que Jesus ressuscitou. E aí Jesus apareceu ali. E quando ele aparece, ele fala isso para eles, olha, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E olha que interessante, porque foi aqui que os discípulos receberam o Espírito Santo. Não foi lá em Atos, foi aqui. E a gente não vê nada acontecendo. Jesus assoprou sobre eles, veja que, deixa naquele versículo, olha, diz que Jesus assopra sobre eles. E lembra que Jesus ele falou, olha, eu só posso mandar o Espírito Santo para vocês depois que eu for glorificado. Ele só foi glorificado após a sua ressurreição. Aquele já tinha o seu corpo ressurreto, o seu corpo sido glorificado. Então, lógico que ele estava se manifestando no poder da sua glória, como não poderia fazer isso para ninguém. Mas aqui ele diz, recebei o Espírito Santo. Ou seja, aqueles homens, eles já eram crentes em Jesus, já tinham sido batizados, já tinham recebido o Espírito Santo, assim como nós já cremos em Jesus, assim como a grande maioria de nós já fomos batizados nas águas, assim como a maioria de nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, e ainda assim está perdido na vida. Ainda assim não sabe o que fazer. Ainda assim, por vezes, está pescando a noite inteira na minha vida e não estou pegando nada. Ainda assim estou vivendo e eu não vejo o fruto do trabalho das minhas mãos. Eu não sei quantos de vocês já pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Tem alguém aqui? Um só ali. Eu também já. Pesquei a noite inteira e não peguei nada. Peguei só ventania e resfriado. Fui uma vez pescar lá na plataforma de Mongaguá. Eu gosto muito de pescar ali, mas não dá peixe. Ali é só para pegar ventania. E meus irmãos, que desânimo que dá. Assim como na nossa vida. Quantos de nós temos trabalhado, temos vivenciado, já somos salvos, eu sou na igreja, eu sirvo a Deus, sou batizado, tenho o Espírito Santo em mim, mas ainda assim parece que minha vida é um passo para frente, 2 para trás. O negócio não vai, eu faço as coisas, não vejo o negócio ir para frente. Estou tentando
vivenciar projetos na minha vida, estou tentando criar coisas, estou tentando trabalhar em situações, mas ainda assim não vejo o negócio prosperar. Esses eram os discípulos. Esses eram os discípulos. Muito semelhante, talvez a mim, a você hoje, como temos vivenciado hoje. Por isso que quando comecei a ler esse versículo, eu me identifiquei muito com Pedro, principalmente porque ele falou para os outros, no versículo 3, o que ele fala? Vou pescar. Vou pescar. Né? Estou aqui fazendo nada. Né? Vou pescar. Né? É interessante porque Pedro, ele era pescador, lembra? Lembra da última pesca lá de Lucas capítulo 5? O que Pedro estava fazendo? Estava sendo o quê? Estava lá pescando. Não estava pegando nada. Jesus falou, olha, sai daí, eu tenho uma coisa melhor para você, Pedro. Eu tenho algo melhor para você, Pedro. Você é esse pescador de homens, saia daí, pare de fazer o que você está fazendo. Venha para cá. Mas quando chega certo momento, o que ele faz? Vou voltar. E é interessante, né, como muitas vezes nós, quando às vezes começamos a não sentir a presença de Deus na nossa vida, ou a gente se sente, parece que Deus esqueceu da gente, a gente começa a voltar para os pecados da nossa juventude, para os desejos que a gente tinha quando a gente era jovem, né, ou quando a gente é jovem ainda, né, somos todos jovens, quando a gente começa a voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes. Esse era Pedro. E não só isso. Veja quando ele fala, vou pescar, o que aconteceu? Outros 6 falaram, eu vou com você também. Eu também não sei o que eu estou fazendo. Né? Eu não sei o que os outros 11 estavam... Os outros, né, aqui já eram 11 só. Né? Mas aqui a gente vê 7 discípulos, né? Tinha outros 4, não sei se estavam pregando, onde que estavam. Aqui não diz, mas... Vê que tinha mais... Antes eram 4 pescadores, aqui já aumentou, porque eles não sabiam também o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu vou com você. E, meus irmãos, aqui a gente percebe esse primeiro grande ensinamento, que iniciativas erradas levam a resultados ruins. Iniciativas erradas levam a resultados ruins. Às vezes a gente tem iniciativas que não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a iniciativa que a gente tem, não é aquilo que Deus ele quer para a gente. E quantas vezes a gente, às vezes, por não sentir a presença de Deus, ou não sentir Deus perto da gente, e foi isso que aconteceu, Jesus ele tinha sido tirado dos discípulos, eles estavam vivenciando, não tinha nem um mês ainda que Jesus tinha morrido. Eles parece que perderam o chão deles. Então eles começam a ter essa iniciativa. E quando a gente tem iniciativa erradas, irmãos, sempre vai ter um barquinho esperando pela gente. O diabo ele vai estar sempre com um barco esperando para você. Assim foi com Jonas, lembra? Quando ele falou, olha, Jonas, vai pregar. Vai lá para Nínive. Aí ele chega lá, não quero, vou pegar um barco. Chega lá, já está o barco, olha, está saindo o barco para Tarsis. Vai lá, Jonas. Né, gente, quando a gente quer fazer coisa errada, vai ter sempre um barco esperando, um tapete vermelho e uma comitiva de amigos esperando por você. Tenha certeza disso. Porque é muito fácil nós nos distanciarmos do Senhor. É muito fácil, é muito convidativo nós voltarmos aos desejos da nossa mocidade. É muito fácil isso acontecer. E quando a gente faz isso, o que acontece? Resultados ruins. A gente acha que eu estou fazendo aquilo que é certo, mas eu vou pescar a noite inteira e não é isso que Deus quer, não era isso que Deus tinha para eles. Sabe, pastor, como o senhor sabe que não era isso que Deus tinha para os discípulos? Porque ele tinha falado para eles. Olha lá em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49, na primeira vez que Jesus apareceu para os discípulos, ele falou o seguinte, eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade. Ele estava em Jerusalém. Lembra quando Jesus morreu? Jesus morreu aonde? Que cidade? Jerusalém. Lembra? E aí todos os discípulos estavam lá em Jerusalém. Lembra que na noite anterior ele foi lá no monte, ele estava lá no monte, e aí os discípulos, né, foram todos pegos, se dispersaram, mas estavam todo mundo lá ao redor de Jerusalém. E Jesus apareceu para os discípulos também em Jerusalém. E Jesus falou, olha, fica aqui na cidade. Fica aqui na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Até que vocês recebam o quê? O poder do Espírito Santo. Vocês não estão revestidos ainda. Então fica aqui na cidade. E Pedro? Não.
O que diz? Olha aqui, vamos voltar lá para João 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, no mar da Galileia. O que eles foram fazer lá em cima? Era para eles ficarem em Jerusalém. Eles foram lá para o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Eles não obedeceram a Jesus. Jesus falou, fica na cidade. O que Pedro falou? Não, vou pescar aqui. Vocês ficam aí em Jerusalém, você está doido. Aqui só estão matando agora, estão querendo pegar os crentes aqui. Eu vou sair desse negócio, eu vou voltar para Galileia, lá para a minha cidade, vou pescar. Por isso, quando ele fala vou pescar, não é que ele pegou a redinha e foi no pesqueiro aqui 5 quilômetros. Não, ele pegou e andou. Foi 100, 200 quilômetros para o norte, foi andar, foi lá, voltou para a terra dele e falou, não quero mais esse negócio de ser apóstolo não é para mim, esse negócio de ser discípulo de Jesus não é para mim. Eu não quero mais isso. E meus irmãos, quando a gente desiste daquilo que Deus tem para a nossa vida, as coisas não vão dar certo na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para ser pescadores, fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós precisamos entender isso, que não fomos chamados para ser simplesmente engenheiros, advogados, médicos, doutores. Não fomos chamados só para isso. Existe uma coisa por trás, um chamado que é muito maior, um chamado que dá vida, um chamado que transforma. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver vidas cristãs, dando um passo para frente e 2 para trás. Pescando a noite inteira e não ajuntando nada. Esse vai ser um sentimento que nós vamos ter. Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. O que eles foram fazer? Iniciativas erradas levam a resultados ruins. Quando nós nos afastamos dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, meus irmãos, nós vamos pescar a noite inteira e não vamos pegar nada. Eu posso ser crente em Jesus, eu posso ter sido batizado, eu posso ter recebido o Espírito Santo, eu posso ser uma bênção, mas se eu não entender isso, eu vou pescar a noite inteira da minha vida e eu não vou pegar nada. Isso é uma grande verdade que Jesus ele está querendo nos ensinar. Mas quando a gente olha para esse relato de João, capítulo 21, tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Porque João, ele, assim como lá em Lucas capítulo 5, fala que eles pegaram uma grande quantidade de peixes, aqui, quando João ele faz esse relato, lá no versículo 11, João ele fala uma coisa muito interessante, que não fala só que eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Diz lá, olha, então Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Quando eu li esse número aqui, eu me cocei. Por que 153 grandes peixes? Sabe por quê, meus irmãos? Esse é o tipo de coisa que eu já falei, é a tartaruga em cima do poste. Eu não sei por que está ali, mas alguém colocou ali por algum motivo. Porque não estaria aqui se não fosse alguma razão especial. E aí eu entendi que essa palavra 153 é a chave para a gente entender o que Jesus ele está querendo ensinar nesse trecho aqui. O que Deus ele está querendo nos ensinar. Por isso que o título da mensagem de hoje é 153 peixes. Por que 153? Aí eu fui atrás. Fui no Google, fui no YouTube, fui tudo que você consegue imaginar. Comentários bíblicos em português, em inglês, outras línguas só não fui porque eu não sei também. Comecei a ver aí tanta coisa que se falaram, né? E aí, pega os pais da igreja, Jerônimo falou que era 153 porque era o número de peixes que se conhecia no mundo até então. Os tipos de peixes que se conheciam no mundo, né? Como se dizendo, olha, são que os discípulos pegaram de todas as nações. É um negócio legal, mas não tem só 153, eu sei que tem mais tipos de peixe. E eu também não gosto de pegar comentários fora da Bíblia explicando a Bíblia. Porque, aprenda uma coisa, a Bíblia explica a própria Bíblia. Essa é uma das regras fundamentais da hermenêutica bíblica. A Bíblia, ela explica sozinha, ela se explica, você não precisa ir fora. Só que para a gente entender o que era 153, para eu achar um outro versículo que explicasse o que é isso, eu ia ter que achar um versículo ou um trecho bíblico que falasse sobre Jesus, que falasse sobre pescaria, que falasse sobre peixe, que falasse sobre água, né? Só isso? O que mais? O que mais que nós temos aqui? Né? Falar sobre o Espírito Santo, o recebimento do Espírito, e o número 153.
E eu tenho certeza que a gente que faz a leitura bíblica diária, eu falo, pastor, eu nunca passei por esse texto. Mas eu queria convidar você a abrir em Ezequiel, no capítulo 47. Porque, na verdade, João capítulo 21 é o cumprimento de Ezequiel capítulo 47. Deixa sua Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 47, porque nós vamos ver alguns versículos desse texto. E eu tenho certeza que se você, assim como eu, gosta sempre de grifar os versículos na sua leitura. Quem gosta de grifar o versículo na leitura diária? Eu gosto, né? Você pega a minha Bíblia, está toda grifada, mas eu tenho certeza que você vai abrir em Ezequiel 47, não vai ter nada grifado. Por quê? Porque aquele tipo de versículo, na minha, não tem nada grifado. Aliás, desde o 40 até o 47, não tem nada grifado, até o 48 não tem nada grifado, sabe por quê? Porque fala da visão do templo, né? A visão do templo de Deus, né? É a visão que Ezequiel tem, né? Ele tem um anjo, um homem que aparece para ele com uma corda, uma vara de medir, fala, olha, mede o templo. Aí ele começa, aí parece muito lá o livro, né, de Números, ele que fala, pega, mede as estacas, o tamanho de lá até aqui, dá tantos côvados, tantos cúbitos. Aí você fala que eu não estou entendendo nada. Aí você passa, bom, já que eu tenho que terminar Ezequiel para bater a meta da leitura diária, vamos embora, e vai isso mesmo. A gente não entende muito, mas todo o tema central de Ezequiel, tanto do 40 até o 48, é o templo. E aqui a gente já começa a ver, né, desde o versículo 1, olha o que diz versículo 1 e versículo 2, Ezequiel capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. Pastor, não estou entendendo nada, calma que você vai entender. O que a gente precisa entender? Primeira coisa aqui, que está falando de um templo que saía água. Está falando de um templo que saía água. Ora, o que é o templo? O templo é Jesus. Lembra lá em João capítulo 2, versículo 19? Olha o que diz João capítulo 2, versículo 19. O próprio Jesus falou, e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando do seu próprio corpo, ele está falando, olha, derruba esse templo, me derruba, e em 3 dias eu vou reerguer. Ou seja, aqui ele está falando de um templo, está falando de ressurreição, está falando do templo. O templo é Jesus Cristo. Esse templo, tanto que tem muitos estudiosos que falam que as dimensões do templo, ela é muito parecida com a dimensão de um corpo humano, do corpo de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então aqui a gente tem um templo. Existe um templo, existem águas. Olha, a gente está vendo água aqui. Mas será que tem peixe? Né? Vamos ver, versículo 8. Olha lá, versículo 8. 8 e 9. Então me disse, estas águas correm para a região leste, descem para o vale do Jordão e entram no mar. É interessante, né? Olha, para um pouquinho. Essas águas, elas descem pelo Vale do Jordão, ou seja, elas entram no Rio Jordão e entram para o mar cujas águas ficam salgadas. Ou seja, elas passam pelo Vale do Jordão, vão no Rio Jordão e depois vão cair no mar, que é o Mar Morto, que é o mar que não tem nada. Então ele está falando, olha, a água é o mar de Tiberíades. Porque na geografia, se você for ver o mapa de Israel, tem o Mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, aí tem o Rio Jordão e aí vai cair no Mar Morto. Ou seja, essas águas, ele está falando justamente do mar de Tiberíades, do mar da Galileia. Então, esse daqui está falando sobre o mar da Galileia. Sobre essas águas, que elas são águas. Olha o que diz o versículo 9. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Olha que interessante, aqui a gente vê, opa, então eu estou vendo muito peixe. Já estou vendo água, já estou vendo peixe, já vi que tem o templo, que é Jesus. Só faltam os pescadores. Cadê os pescadores? Versículo 10. Junto a eles se acharão pescadores. Opa, pescadores! Desde En-Gedi até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Ora, já vi, consigo encontrar o simbolismo de Jesus
do Espírito Santo, que são as águas. Lembra do Espírito, que são as águas? Aliás, é interessante que aquele texto da mensagem do pastor Paulo, que a gente vê lá de João capítulo 7, versículos 38 e 39, Jesus, o texto fala, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura. Que Escritura? É essa Escritura de Ezequiel 47. Ele fala, olha, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está se referindo a essa Escritura de Ezequiel 47. Quando ele fala como diz a Escritura, ou seja, quem crer no templo de Deus, vão fluir, porque do templo de Deus flui essa água viva. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso diz a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Porque o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, o que está querendo dizer? Que Jesus, ele está falando, olha, eu não tinha dado o Espírito para vocês ainda. Mas agora, quando Jesus fala, ele sopra sobre os discípulos, fala, recebei o Espírito Santo, a coisa muda. Porque até então eu era dependente em tudo de Deus, eu não tinha o Espírito na minha vida. Eu não tinha esse acesso ao Espírito. Mas os discípulos, já tendo esse acesso ao Espírito Santo na sua vida, já têm acesso a essa verdade. Por isso que somente depois que os discípulos recebem o Espírito Santo, é que eles estão aptos a viver, Ezequiel capítulo 47, a vivenciar isso. E é isso que Jesus ele começa a ensinar. É isso que ele ensina, ou seja, no versículo 8, no versículo 9, a gente olha o peixe e a gente vê o Espírito Santo. São essas águas que aonde tocam, há muito peixe. E não é interessante que quando a gente olha nesse versículo 10, nós vemos, mas pastor, onde que está o número 153? Está aqui, no versículo 10. Aqui, junto a ele, se acharão pescadores, desde En-Gedi, ou Gedi, né, em português, até em Eglaim. Essa palavra en quer dizer fonte ou poço. Quer dizer fonte, de onde jorra a água. En-Gedi, Gedi era uma cidade conhecida. Eglaim é uma cidade que só aparece uma vez na Bíblia e aqui. E ninguém sabe onde fica. Dizem que os rabinos dizem que isso era um oásis que aparecia, né, aparecia em um lugar, depois aparecia em outro. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia de onde vinha. Tanto que não se sabe, tem alguns, se você for procurar, eles vão dizer que é outra cidade, mas na verdade até ouvi uma aula de um professor da Universidade Hebraica, que ele falou, olha, ninguém sabe onde que é isso daqui. Isso aqui só aparece em Ezequiel 47 uma vez na Bíblia, em lugar nenhum, não tem como saber. Ou seja, é um lugar desconhecido, é uma fonte de água desconhecida. Mas o que é interessante é que Eglaim é uma palavra que em hebraico é o número 153. Não somente isso, né? Tem alguns estudiosos e os matemáticos que gostam de números começam a estudar, porque 153 é um número chamado número triangular. O que é um número triangular? Se você pegar o número 3, por exemplo, é um número triangular. Por quê? Porque 1, 2, 3, ele forma um triângulo, certo? Aí se você empilhar mais 3 números aqui embaixo, ele também forma um triângulo, certo? 1 mais 2 mais 3. Né? Só que aí é o número 6. Forma um triângulo também. Se você colocar mais 4 números aqui embaixo, também vai formar um triângulo. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Né? Que vai dar 10. Né? 10 unidades. Se você colocar mais 5 embaixo, vai dar 5 unidades. Né? Quem é botequeiro, joga sinuca, sabe. Né? 15 bolas, você põe, forma um triângulo, não forma? Né? Sabe, 15 bolinhas, você põe assim. Né? Forma ou seja, você vai com 5 unidades, dá 10. O número 153 são 17 fileiras. Quando você faz 17 fileiras, e por isso que eles acham que 153 foi, porque você vai empilhando os peixes. Né? Você põe 7, depois 16, 15, até você formar um triângulo. Né? Ou seja, eles falam que é um número mágico, e 17 é um outro número mágico, né? Que é a palavra Gedi, é o número 17. Então, não somente o número 153, como o número 17 também acham aqui. Porque em hebraico não tem número cardinal 1, 2, 3. São as letras, né? As palavras são números, na verdade. Então, aqui o que João está falando é sobre Gedi. E o que, meus irmãos, né, trazendo o ensinamento, que ensinamento que isso traz para a gente? Meus irmãos, a fonte é Jesus Cristo. Essa fonte que é desconhecida. Porque é a fonte que jorra as águas vivas. É a fonte que ninguém sabe onde está. É a fonte que só algumas pessoas tiveram acesso, só algumas pessoas tiveram acesso. É um oásis que, de repente, aparece na vida das pessoas. E quando ele aparece, ele traz vida para as pessoas. Esse é o ensinamento que nós temos aqui, meus irmãos. É o ensinamento de que Jesus Cristo, ele é essa fonte do 153.
a fonte do En-Gedi, a fonte do En-Eglaim, a fonte de Eglaim. Ele é essa fonte, é Jesus Cristo. Olha, quando Jesus ele vem aqui, meus irmãos, e ele está querendo nos ensinar, e por isso que ele coloca 153 peixes, porque o que ele está querendo ensinar? É que não adianta a gente querer viver a nossa vida longe de Jesus. Tantos de nós, mesmo já tendo estado na igreja, a gente já conhece a verdade, a gente já foi batizado com o Espírito Santo, a gente já vivenciou na nossa vida fruto do Espírito, dons espirituais no passado. Mas se a gente teimar, não fazer aquilo que Deus ele tem falado para nós, nós vamos voltar a ter vidas infrutíferas, meus irmãos. Quantas pessoas, quantos cristãos já de muitos anos têm vivido vidas infrutíferas, porque decidiram estar longe da fonte de águas vivas que é Jesus. E como é lindo, ainda em Ezequiel capítulo 47, que tem algo que me chama muito a atenção, que também tem relação com João capítulo 21, que é o versículo 1 e o versículo 2. Coloca de novo Ezequiel. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, no lado sul do altar. Versículo 2. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. Eis que a água borbulhava do lado direito. Tem duas coisas que falam no versículo 1 e versículo 2, que está lá no finalzinho. Volta lá no final do versículo, no versículo 1, por favor. Olha lá. A água vinha debaixo do lado direito do templo. Versículo 2. A água borbulhava do lado direito. Vamos lá voltar para João capítulo 21. Olha lá no versículo 6. João 21, 6. Eles não estavam pegando nada. Jesus falou, joguem a rede aonde? Joguem a rede do lado direito. Porque é onde o Espírito está borbulhando. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, joga a tua rede aonde o Espírito Santo de Deus está agindo. Gaste o seu esforço nas coisas aonde o Espírito Santo de Deus está agindo. Não perca tempo em coisas se Deus ele não falou para você fazer. Não perca tempo com coisas da sua vida onde o Espírito Santo de Deus não está borbulhando, meus irmãos. Se a água flui do lado direito, se a água borbulha do lado direito, se Jesus fala, lance as redes para o lado direito, é lá onde nós devemos estar, do lado direito de Jesus. Não do lado esquerdo. Onde o Espírito de Deus sopra, onde o Espírito de Deus borbulha, aí se cria vida, aí se multiplica. Tem até a música, né? Unção de multiplicação, né? O pessoal fala que não existe, né? Mas não existe mesmo, porque aqui foi criado mesmo, não tinha nem peixe nenhum, não pegaram nada. Meus irmãos, se nós queremos ver a obra das nossas mãos se multiplicando, a obra das nossas mãos sendo eficaz nesse mundo, se a gente quer ver o fruto do nosso trabalho, nós temos que estar ao lado de Jesus, aonde o Espírito de Deus está soprando. E o Espírito de Deus, ele sopra, irmãos. O Espírito de Deus, ele borbulha, mas nós precisamos saber aonde que é que ele borbulha. E para isso nós temos que buscar o Senhor, buscar essa fonte, buscar esse oásis no meio do deserto. Isso é uma busca incansável. É uma busca sem parar, incessante nas nossas vidas. Nós precisamos sim buscar. E isso é alguma coisa que muitas pessoas não entendem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus. Deus, ele prometeu. Se você for lá, ver em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro fala, olha, cada um de vocês se arrependam, sejam batizados e vocês vão receber o Espírito Santo. Isso é uma promessa para vocês, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor chamar. É uma promessa de Deus, não depende de você. Mas estar cheio do Espírito Santo depende sim de você. A busca pelos dons do Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, buscai com zelo os melhores dons. Não vos embriaguem, Efésios capítulo 5, não se embriaguem com vinho, mas se encham com o Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que a vida cristã, não, joga a rede ali, Deus vai dar, Deus vai abençoar. Não. A vida cristã não é assim, a vida cristã é uma vida de busca incessante, meus irmãos.
A vida cristã é uma busca incessante pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quantos cristãos acham que é só joga ali, que vai pegar? Não pega nada, vai passar a noite inteira, não vai pegar nada, vai só levar a frustração. Mas quando nós vemos que o Espírito Santo de Deus está borbulhando ali, nós devemos mergulhar de cabeça. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, ele fala assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. E zelo, essa palavra é a mesma palavra que ele fala, busque com zelo os dons espirituais. É a mesma palavra, zelo. Olha, quanto ao zelo, ou seja, quanto a você buscar ao Senhor, quanto a esse negócio da sua espiritualidade, quanto a o quanto você tem que se esforçar na sua espiritualidade, não seja preguiçoso. Não seja como Pedro. O que Pedro falou? Vou o quê? É do preguiçoso? O que preguiçoso faz? Ficar pescando o dia inteiro, né? Quantas pessoas na sua vida espiritual falam o quê? Vou pescar. Deixa para lá, negócio de ler a Bíblia, orar, né? Deixa o pastor Haroldo, deixa ele ir no monte para mim. Quantos de nós temos tratado a nossa espiritualidade como Pedro? Falando, vou pescar. Vou ser preguiçoso com a minha espiritualidade. O apóstolo Paulo falou, não. Seja o quê? Fervorosos. De onde que vem o fervor? Quando borbulha. Lembra da água que borbulha? Ali está o Espírito Santo. Eu quero ser fervoroso. Por quê? Porque é onde o Espírito Santo borbulha, aí, meus irmãos, que nós temos que estar. Sejam fervorosos do Espírito, servindo o Senhor. É servindo o Senhor que nós começamos a ter fervor. Pastor, eu não estou sentindo o fervor ainda. Pastor, eu começo a fazer as coisas, mas não sinto fervor. Ora, quando você coloca a água na chaleira e liga o fogo, você já vê as bolhas já sair. Demora, meu querido. Demora, vai ficar lá, tem que ficar lá esperando, né? Você põe lá e fica, né? Não borbulha na hora, começa a esquentar, vai esquentando, mas chega uma hora, meus irmãos. E chega uma hora que quando o Espírito Santo borbulha, aí ele traz vida. Aí ele traz vida. Aí onde essa água toca, ela traz vida. Aonde essa água toca, ela traz milagre. Aonde essa água toca, há transformação. Aonde essa água toca, há perdão. Aonde essa água toca, há transformação. Porque o Espírito Santo de Deus ninguém pode conter. O amor de Deus ninguém pode conter. A ação do Espírito Santo de Deus ninguém pode conter. Por isso que é uma água que jorra, que quando ela começa a borbulhar, ela jorra para a vida eterna. Ah, meus irmãos, é isso que Deus ele quer de nós. Que nós busquemos com zelo. Agora, será que nós temos feito as coisas da nossa cabeça ou feito as coisas à maneira de Deus? Jesus ele fala, fique na cidade, persevere. Esteja em oração, busque o Espírito Santo. Será que nós temos sido esse tipo de pessoa que são obedientes? Ou será que temos sido como os discípulos aqui que falam, vou pescar, não quero saber de Jerusalém, eu quero saber da minha vida antiga, eu quero saber da minha vida, eu quero saber da minha carreira. Lembra Pedro que era pescador e falou, eu não quero saber desse negócio de igreja, eu não quero saber de Deus, eu quero saber só da minha carreira, a minha vida que importa, eu não quero mais saber de Deus. De que lado nós temos estado? Do lado de Deus, à direita, onde borbulha a água, ou será que temos estado longe? Quero dizer a você que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, versículo 34, ele fala uma coisa que é muito forte. Diz que quando ele vier na sua glória, ele vai colocar as suas ovelhas aonde? A sua? Ora, por que será que está à direita? E os cabritos à sua esquerda. Eu já falei isso, né? Quando eu falei sobre o bom pastor. Né? As ovelhas são os crentes, os cabritos não são os crentes. Então o rei vai dizer aos que estão à sua direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês. Por que são os que são à sua direita? Porque são aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. São aquelas pessoas que foram vivificadas pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quantos crentes de igreja, quantas pessoas que já estão na igreja há tantos anos e nunca foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, nunca vivenciaram um fruto do Espírito nas suas vidas. Eu me preocupo muito com isso. Pessoas que dizem que são crentes, pessoas que dizem que servem ao Senhor, mas nunca vivenciaram o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Como isso é algo perigoso. Como muitas pessoas terão surpresas. E não é porque eu trabalho na igreja que eu vou ser salvo, não.
Serão salvos aquelas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que vivenciaram estar obedecendo ao Senhor aonde o Espírito Santo de Deus está agindo. Por isso eu queria concluir essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como está a pescaria da sua vida? Será que você tem vivenciado a multiplicação de Deus na sua vida? Será que você tem vivenciado nas áreas da sua vida o Deus ele tocando a sua vida? O Senhor tocando? Será que você tem vivenciado essas águas vivas trazendo milagre na sua vida? Ou será que o cansaço por trabalhar não tem feito ver você o fruto da obra das suas mãos? Jesus hoje ele faz um convite para todos nós. Venha para o lado direito. Venha para o lado onde a água está borbulhando. Busque. Viva uma vida de obediência a Cristo. Mergulhe nas águas onde o Espírito Santo de Deus borbulha. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Meus irmãos, se nós fizermos isso, nós vamos ter verdadeira vida. Porque onde o Espírito Santo toca, há vida. E eu queria dizer para vocês que talvez tem muitas pessoas que se distanciam tanto de Deus que falam, Senhor, eu acho que o Espírito Santo nunca mais vai tocar na minha vida, eu acho que eu nunca mais vou sentir mais nada. Sabe quando já está cauterizado, já não sente mais nada? Eu quero dizer para você que não existe mar morto que não seja vivificado pelas águas transformadoras do poder de Deus. Creia nisso, meus queridos. Talvez você já está há tanto tempo já na igreja que você fala, eu acho que, pastor, eu acho que não, desse mato não sai mais cachorro. Não vai sair mais nada, não tem mais dom. Não... Olha, eu quero dizer para você, onde essa água toca a vida, a transformação, há milagres. Deus ele quer usar a sua vida, você ainda pode ser um portador dos milagres. Jesus, quando ele olhou aqueles discípulos, ele não condenou aqueles homens por estarem se distanciando, ele falou, venha. Tanto que ele falou, olha, vem aqui, eu fiz um café da manhã para vocês, vem aqui. Vem aqui porque eu tenho uma água para vocês que vai transformar essas vidas. E Deus, quando Ele olha para os seus filhos, meus irmãos, Ele não vem para nos condenar, Ele veio para salvar. O evangelista João, no capítulo 3, versículo 17, diz que Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Ele quer nos salvar dessa vida onde há pescaria que não pega nada, onde há águas mortas e trazer verdadeira vida, trazer milagre na sua vida. Tenha certeza que se nós buscarmos o Senhor, Deus ele vai fazer um grande milagre nas nossas vidas, vai nos vivificar, vai nos trazer vida e vai fazer com que a nossa vida possa também jorrar dessa água maravilhosa, para que onde as pessoas que estiverem em contato conosco também vão vivenciar dos milagres do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Vamos colocar em pé.